Senta que lá vem história. Hoje eu quero falar com vocês de José. A história desse grande homem está lá no livro de Gênesis. E eu quero ler com vocês Gênesis 37, que fala sobre os sonhos de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. O pai de Jacó era Isaque. Essa é a história da família de Jacó. E olha que engraçado, essa história da família de Jacó já começa a falar de José. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. E aqui a história de José começa a se desenvolver. E eu quero compartilhar com você algumas coisas aqui que me chamaram muito a atenção. E depois eu quero que você leia lá, hein? A partir de Gênesis 37, que vai contar essa história cinematográfica de José. José era o filho amado de Jacó, né? E isso causava uns ciúmes enormes dos irmãos dele. E ele era um sonhador, ele sonhava. E ele teve um sonho que os irmãos se curvavam através dos feixes, através dele, né? E os irmãos falavam assim: quem você acha que você é? Que a gente vai se curvar para você. E ficavam cada vez com mais raiva dele. E um dia os irmãos foram pastorear e o pai mandou que José fosse para ver o que os irmãos estavam fazendo. Quando os irmãos viram que José estava chegando, falou assim: lá vem o sonhador, lá vem o fofoqueiro, veio para ver o que a gente está fazendo. E aí ficaram com raiva dele. Nisso, jogaram ele num poço. Aí falaram: vamos matar. Aí Judá falou: não, não vamos matar ele, não vamos sujar as nossas mãos com esse sangue. E aí veio passando uma caravana e venderam José como escravo. E aí mentiram, mataram um animal, sujaram a túnica dele de sangue, disseram para o pai que ele tinha morrido, e a história toda se desenrolou. Mas aonde eu quero chegar com isso? Quando venderam José como escravo, ele foi comprado por Potifar. Potifar era um comandante do exército do Egito, um homem muito rico. E Potifar comprou ele para trabalhar na casa dele. E ele tinha uma índole muito boa, ele era um homem de caráter. Mesmo ele como escravo, ele trabalhava como um homem íntegro, ele tinha integridade. E ele começou a mostrar esse caráter para Potifar. E Potifar aprendeu a confiar nele e colocou ele para governar e cuidar de todas as suas riquezas. E ele começou a administrar aquela casa. E quanto ele cuidava, aquela casa prosperava. Ele administrava os bens, as riquezas, os jardins, toda a casa de Potifar. E Potifar prosperou muito pela administração de José, porque José era um homem sábio, ele sabia administrar as coisas de forma divina, porque ele tinha a presença de Deus na vida dele. Só que a mulher de Potifar se engraçou por José. E aí quis ter um relacionamento com ele, mas ele era um homem de Deus. Ele falava: não, minha senhora, você é esposa do meu senhor, eu não posso trair o meu senhor. Mas ela foi, ficou com raiva dele, disse: como assim você não quer, você está me rejeitando? E foi e mentiu, dizendo para o marido que José tinha abusado dela. Aí o marido, acreditando na mulher, pegou José e mandou para a prisão. Chegando lá na prisão, o que acontece? José também mostrou que ele tinha virtudes dentro da prisão. O caráter dele era o mesmo. A presença de Deus na vida dele era a mesma. E aí o carcereiro também viu que ele tinha valores e colocou ele para administrar a prisão. Naquele lugar, ele não estava administrando riqueza, ele estava administrando a escassez, porque na prisão não tem riqueza, né, gente? Na prisão tem escassez, né? Acredito que escassez de alimento, escassez de espaço, com certeza não tinha um jardim para ele cuidar, com certeza não tinha salas, pratarias, não tinha aquelas coisas ricas para ele cuidar, mas ele administrava aquilo com amor. E aí essa história me chamou muita atenção. Por quê? José que está me mostrando, para mim e para você,
que uma pessoa que tem caráter, uma pessoa que tem índole, aonde ela estiver, seja na abundância, seja na escassez, ela vai mostrar o verdadeiro caráter dela. Ela vai mostrar que a identidade dela está firmada em Deus. Ela não vai agir de acordo com a situação. E às vezes, nós que hoje vivemos, quero trazer isso para a nossa realidade. Às vezes nós passamos por situações de abundância na nossa vida. Você está lá com a sua casa, você está com o seu trabalho, você tem o seu carro, você tem um bom emprego, você está vivendo de forma abundante. E aí você fala, nossa, como Deus me ama, como Deus está na minha vida, como Deus tem cuidado de mim, como Deus tem me abençoado. Só que às vezes o Senhor permite que nós passamos também pelo período de escassez. E aí a gente vai falar, nossa Deus, você me abandonou? Às vezes o Senhor permite esses processos para ver o nosso caráter, se a nossa identidade de verdade está firmada nele. Se nós estamos confiantes no Deus da bênção ou na bênção. Eu aprendi muito com isso esses dias, sabe? Às vezes a gente está acostumado a receber só sim de Deus, né? Deus sempre fala assim pra gente. Você pede uma coisa e o Senhor, não, minha filha, vai lá, vai que a benção é tua. E às vezes o Senhor fala não pra gente também. Às vezes tem momentos na nossa vida que a gente bate na porta e a porta não se abre. Às vezes tem momentos na nossa vida que a gente vê o período da escassez, mas a gente tem que aprender que o Senhor está passando por aquele processo com a gente. E por que Ele faz isso? Para ensinar para a gente que a gente tem que ser grato no momento da abundância e a gente tem que ser grato no momento da escassez também. Então, esse Senta que lá vem história hoje é para mostrar para a gente que nós vamos viver processos na nossa vida. Processos não são fáceis, às vezes eles são dolorosos. Às vezes numa questão, por exemplo, num relacionamento, às vezes na educação de um filho. Às vezes o seu filho, ele sempre foi uma criança muito boa para você, mas de repente, numa adolescência, ele está passando por um processo difícil. Você vai esquecer tudo o que ele fez de bom, quando ele for estudioso, você vai colocar um rótulo nele, você vai dizer, ai, meu filho não vale nada, meu filho não vai dar em nada. Espera aí. Será que vale a pena, por uma fase, por um período, você esquecer tudo que o seu filho fez? A mesma coisa com o marido, a mulher faz muito isso. A gente vê muitos casamentos acabando quando o marido fica desempregado. Eu já vi muito isso. Às vezes o marido está lá, ele é provedor, ele sustenta a casa, ele é um bom marido, ele cumpre com as suas obrigações e às vezes quando ele fica desempregado, a mulher só critica. Ah, você também é um preguiçoso, você também não tem suprido a casa, ah, você também está nos privando disso. Mas às vezes ele está passando por um processo, às vezes ele está desempregado. Quem quer ficar desempregado? Você gosta de passar dificuldade? Acredito que ninguém gosta, mas às vezes o Senhor ele permite esses processos na nossa vida para poder forjar o nosso caráter. Quando é que a gente aprende? É nas adversidades. Quando está tudo fácil, a gente não cresce. A gente cresce em meio às batalhas. Por isso que o Senhor permite que nós tenhamos as nossas provas, para que a gente cresça, para que a gente viva os propósitos de Deus na nossa vida. Então, seja grato na abundância, mas seja grato também na escassez. Tire dos momentos das dificuldades as coisas boas. Pode ter certeza que sempre tem alguma coisa que o Senhor quer te mostrar. Sempre tem um alerta, sempre tem alguma coisa que Ele vai querer te mostrar. E olha que extraordinária essa história de José. Ele foi e administrou a fortuna de Potifar. Depois ele foi e administrou a escassez da prisão. E passado esse período, ele foi e revelou o sonho de Faraó e foi o governador do Egito. Revelou o sonho do Faraó das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, das 7 espigas cheias, das 7 espigas mirradas, e ele administrou. Quando todo mundo passou necessidade, ele soube que na época da abundância, ele economizou, ele guardou. E na época da escassez, quando todo mundo não tinha, ele tinha guardado aquela provisão. E aonde que ele aprendeu isso? Quando Deus
deu a lição e ele foi lá e ele fez e ele aprendeu e ele executou. Ele não murmurou. Então o Senhor, ele nos ensina. Sabe por quê? A gente sabe o agora. Você sabe o hoje, você sabe o seu passado, mas você não sabe o seu futuro. E às vezes o Senhor está te forjando numa situação para você viver o seu extraordinário lá na frente. Mas como que você vai viver, às vezes, uma coisa tão grande que o Senhor quer te dar, se você não tem experiência, se você não tem histórias para contar? Você só quer contar histórias de bênção, de superação? Tem hora, gente, que a gente tem que passar pela forja, a gente tem que passar pelo processo. É dolorido? Um diamante, ele tem que ser lapidado. Quando você pega ele na natureza, ele é um diamante, mas ele tem impurezas. Mas para ele ter valor de verdade, ele vai ter que passar por todo um processo. Uma joia, por exemplo, você pega o ouro na natureza, mas ele vai ter o valor quando ele for lapidado, quando ele for derretido a altas temperaturas. Aí ele vai ter um valor muito maior. E nós somos esse diamante bruto. Então o Senhor vai permitir que você, que eu, passemos pelos processos para que nós criemos essa força, esse jeito, sabe, essa estrutura, para quando vier a adversidade, a gente falar, opa lá, peraí. Eu já passei por isso. Eu sei que a vitória está lá na frente. Eu já aprendi que desse jeito vai ser difícil, vai, mas eu vou conseguir porque eu não estou sozinha. E quando a gente entende isso, que a gente não está sozinho, a gente vai, a gente avança, a gente conquista e a gente consegue chegar lá no final aprovado. Agora, a coisa mais triste que tem é quando a gente passa pela prova reclamando, murmurando, blasfemando, colocando culpa em todo mundo, colocando culpa em Deus, dizendo que o nosso marido é errado, que o nosso filho é errado, que o nosso vizinho é errado, que a nossa amiga é errada, e nunca a gente coloca, e nunca a gente assume a responsabilidade. E eu aprendi isso, sabe, gente? Autorresponsabilidade. Assume lá. Fala, peraí, Leia, você é a dona da sua história. Eu aprendi muito isso na minha vida, ó. Leia, você é a dona da sua história. Então, tá errado, alguma coisinha aí você deve estar fazendo que não está se encaixando. Pede direção para Deus. Senhor, onde eu estou errando, Senhor? Me mostra. Senhor, é um processo, é uma situação que eu estou passando, é uma coisa que o Senhor colocou na minha vida, foi uma coisa que eu peguei com as minhas próprias mãos, porque às vezes também tem coisas que a gente vai lá e a gente busca e traz para a nossa vida. Às vezes tem situações que não eram nossas, a gente vai lá e pega e traz para a gente. É isso, aprende a avaliar, aprende a ver. E passa pelo processo, tem uma coisa que fala assim, o hino que fala, vou passar pela prova dando glória a Deus. É verdade. Passa cantando, passa adorando, passa com Deus, fala assim, pai, ó, às vezes você não entende, aí você fala, pai, ó, te confesso, pai, eu não estou entendendo não, mas eu sei que algum motivo tem nisso daí, porque Deus não faz nada por acaso. E quando a gente entende isso, que nada que Deus faz é por acaso, tudo que Deus faz tem um porquê e um para quê, a gente, a gente passa diferente. A gente passa na certeza que o que está por vir é extraordinário. Então, seja como José, que aprendeu a administrar a riqueza e também aprendeu a administrar a escassez. E quando veio a bênção, a coisa extraordinária, ele estava preparado para receber. A gente tem que crescer, viu, gente? Tudo na vida tem um tempo. Tem um tempo que a gente pode ser bebê, que a gente tem que ser alimentado. Tem um tempo que a gente vai ser carregado pela mão. Tem um tempo que a gente vai dar os primeiros passos. Tem um tempo que você vai poder andar sozinho. Mas tem um tempo, gente, que você tem que ser adulto. Adulto, gente. Tem um tempo que a gente tem que crescer e assumir responsabilidade. Porque Deus é assim. Deus, ele vai fazer por nós, mas nós também precisamos nos posicionar e mostrar que nós temos um caráter e uma identidade nele. Então, ó, em vez de murmurar, em vez de reclamar, fala, Senhor, o que você quer me ensinar com isso? Vai ser muito mais fácil. Você vai encurtar o processo, tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau.